Processos contra Dom Alberto Taveira por abuso sexual são encerrados e arcebispo é inocentado. Diga-se de passagem, não é a primeira vez na história que a Cátedra do Pará é atacada. Fizemos menção agora há pouco a Dom Vital. Dom Macedo Costa, bispo do Pará, foi colocado na cadeia porque defendeu a fé. E Dom Alberto, com todas as ressalvas que nós podemos fazer, Dom Alberto é hoje um grande príncipe da igreja, alguém que defende. Esse comentário aqui foi de microfone. Sim. É o sintoma de uma Esparta que nós olhamos para o passado. Isso é curioso, né? A gente olha para Esparta com aquele, meu Deus, que sociedade atrasada. Pois é, senhores, quem praticava aborto? Espartanos. Então, é eugênico, né? Mas, né? É assim, nasce assim, um defeituoso. O que é que a gente vai se realizar mais, sendo que já matam crianças, a gente mata ele. Né? Bom, vamos lá? O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, disse hoje, dia 30 de novembro, que os processos contra ele por acusação de assédio e abuso sexual foram encerrados por todas as autoridades competentes, sem ter qualquer indício de culpabilidade. Em 2020, o arcebispo tinha sido acusado por 4 ex-seminaristas de assédio e abuso sexual. O caso teve grande repercussão nacional, com reportagem nas principais emissoras de televisão do Brasil. Estes últimos 2 anos foram de muito sofrimento, profunda oração e perseverante confiança na providência divina e na justiça de Deus, como foi demonstrado na análise, conclusão e declaração da minha inocência ante as calúnias levantadas contra a minha honra, afirmou no Taveira em um pronunciamento publicado hoje pela Arquidiocese de Belém. Enfim, essa história, eu já passo para os meninos, ela nos é muito particular porque nós aqui também na Paraíba passamos por um processo muito semelhante com Dom Aldo Pagotto, que teve o mesmo linchamento público do qual passou não só Dom Alberto, mas também Dom Antônio Roskeller, bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Ambos grandes prelados nos dias que correm e que sofreram com relatos assim. Dom Henrique, que se foi muito jovem, também tinha um grande potencial no Colégio Episcopal Brasileiro, certamente seria vítima de alguma acusação nesse sentido, como fazem. Isso é prática comum. E passar um fantástico. Sim, eu tenho uma recomendação de leitura, Eduardo, se eu puder botar ali no Google. Adeus, Homens de Deus. Bom, eu vou... Bota ali nas imagens. Tem pra vender? Não, o meu eu não vendo nem a pau. Eu vendo... Ali, bota ali nas imagens que vai aparecer. Esse livro é absolutamente caro. Bota na armazém cartão. Acho que deve ter no PDF. Mas assim, clica aí só numa imagem de curiosidade. Qualquer uma. Não mais, vou mostrar a capa do pessoal. Pessoal, esse livro aí, eu acho que ele pode nortear bem o nosso debate. Ele conta a história investigada por Michael Rose ali no início do século XXI, entre os anos 2001 e 2002, de seminaristas americanos que tentavam entrar em certos seminários e eram perseguidos porque defendiam a fé de uma maneira mais ortodoxa. E esse livro ele é muito valioso por 3 aspectos. O primeiro aspecto, por demonstrar que a igreja que hoje passa por uma crise de fiéis é a igreja mais progressista. Ele demonstra, por exemplo, como as dioceses mais progressistas dos Estados Unidos, isso com números, pessoal. Ele demonstra como essas dioceses perderam vocações. Segundo, ele mostra o oposto com as dioceses mais ortodoxas, que crescem em vocação e crescem também em número de fiéis. E terceiro, esse livro é um ótimo, digamos assim, sabe aquele banho que você toma de manhã, que você está cansado, com preguiça, com alguma coisa do tipo, você toma aquele banho gelado e tem um choque de realidade? Este livro lhe causa isso. É um livro pesado, confesso, não recomendo que todos leiam. Recomendo apenas que as pessoas que tenham uma certa segurança na fé façam a leitura, que os relatos que são colocados pelo Rose são realmente pesados. E tem outros livros, muitos nessa trajetória, né? Tem os Infiltrados ali que nós observamos. Tem algumas outras. Tem algumas outras obras também que o CDB reeditou, Militantes, né? Enfim, é uma literatura interessante ser lida.
Se você quiser colocar aí no YouTube, Eduardo, só para o pessoal procurar, não é fazendo uma propaganda minha não, tá, pessoal? É porque, assim, realmente, essa palestra, Glaucio bem vai se lembrar, Eu ia falar dela. Eu faço um recorte documental sobre diversos casos de pedofilia e conto o que a igreja fez para combater esse crime. Só botar aí, Eduardo. É Pedofilia na Igreja, Felipe Silvestre. Isso vai aparecer. E foi aí uma palestra proferida no primeiro simpósio organizado pelo Instituto Leão 13, acho que em 2017, né? 2017. Pedofilia na Igreja, Felipe Silvestre. Uma palestra curta, não tem nem uma hora. É muito importante. Isso aí. Essa não fez, não? E aí, se vocês quiserem procurar, a gente vai recomendar depois lá no grupo. Inclusive, a palestra de Iago, neste mesmo simpósio, neste mesmo simpósio sobre teologia da libertação, todas as palestras desse simpósio valem a pena vocês conferirem. A do senhor Sepúlveda também é maravilhosa, assim, uma reflexão e tudo mais. Mas fica aí a recomendação nessa aula proferida. Existem várias recomendações bibliográficas, inclusive a citação do livro do Rose. Mas passando para vocês, que é uma prática recorrente, essa linha de você acusar os bispos, os padres de abuso sexual. Mas o que é que nós podemos aprender com essa história de Dom Alberto? Que valores nós podemos tirar daí, né? O que é que vocês acham que, assim, tem uma consideração pertinente? Eu lembro, eu já tive essa discussão com o Glaucio algumas vezes, não é para falar de política, mas processos como a Lava Jato, processos como a Mãos Limpas, processos como o Mensalão, eles eram processos muito midiáticos. Isso faz com que, às vezes, a opinião de quem vai julgar seja influenciada pelo império público, pela opinião pública. E é curioso como esse chicote, em especial, ele se vira contra nós no que concerne às acusações aos bispos. Claro que, quando a gente observa o procedimento na Lava Jato, geralmente são táticas, bem entre aspas aqui, injustas, utilizadas contra criminosos de fato. E nesse caso, contra a igreja, não raro, não estou dizendo que não existam casos de pedofilia no clero, mas não raro, são injustiças. Enfim, eu queria provocá-los nesse sentido, para que vocês falassem nesses dois pontos. Primeiro, sobre o papel da imprensa, no sentido de potencializar essas acusações contra padres e bispos, e uma segunda coisa sobre a necessidade de nós seguirmos assim um certo império das leis, para que esse império também não se vire contra a gente em algum momento. Eu não sei se ficou clara a pergunta que eu quis fazer. Mas... Quem quer começar dos dois? Bem, Rodrigão. Porque vamos observar que o bispo, eu não sei se vocês ouviram todos os discursos dele, já tá a homilia na missa, que ele foi muito forte, porque se ele fosse um bispo que tivesse errado, ele estaria sumido das mídias, mas não, ele botou a cara a tapa. Né? Vamos como apóstolo de Cristo, nosso Senhor, né? Vamos até o fim, e não se escondeu, né? Diferentemente de Dom Aldo, não que Dom Aldo tenha se escondido, mas que aqui a questão era pior, porque tanto foi dito no Fantástico, as mentiras contra ele, como aqui o clero massacrou ele também, pô. Então nas paróquias. E certamente aconteceu também em Belém. Funciona pior a essa tática que o Fantástico usa. Os padres falando mal do Santo Bispo na paróquia do que em rede aberta. Porque aqueles ali, até esses caras, eu trabalho com um cara que uma vez disse assim pra mim, se incomodando com a minha cruz, lógico, rapaz, agora aquele bispo bom era Dom Maria Pires, agora aquele outro Dom Aldo, isso aqui o bicho estuprava, não sei quem, não sei quem, não sei quem, tem as imagens, não sei o que. Aí eu, olha, não se fala mal do bispo não. E pior, na minha frente, que você pode levar um murro. Né? Teve um diácono que foi falar mal do Adalto pra mim, nunca mais ele me procurou. Então, os pesares, por exemplo, você saber que um padre tá sendo acusado de pedofilia numa paróquia, onde o nível de conhecimento dos fiéis é quase zero, você vai matar o padre. Né? Sem prova, né? A pessoa sai dizendo, não, a pessoa afirma com a certeza que... a pessoa afirma numa certeza assim que dá medo, né? E quando falando bem do bispo, ninguém acredita.
Ah, mas tu viu tua matéria? Tu viu como foi o julgamento? Não, não vi. E tu tá falando mal, pô. Tem uma entrevista, assim, é um exemplo dos muitos que a gente poderia dar, mas tem uma entrevista antiga. Tô dando cada referência hoje, né? Tem uma entrevista antiga de Ayrton Senna no Roda Viva. Grande! Eu acho que é em 1900 Acho que 89? É, 89, né? que ele menciona, na época estava se tendo uma discussão já sobre a segurança dos carros de corrida, e ele fala em dado momento, o Ayrton Senna era católico, e ele cita isso, né? Ele diz, olha, por mais que a gente queira não admitir, nós vibramos com uma corrida quando tem um acidente. Que a nossa natureza corrompida aponta para o desejo daquele negócio ruim. Da mesma forma que ela pode apontar também para a busca do bem, mas é um combate incessante, né? É o bom combate que nós devemos travar. E isso explica, Rodrigo, de certo modo, por que as pessoas têm uma facilidade imensa de acreditar na queda dos outros e não acreditar no avanço. Tem um vídeo curtinho desses que ficam passando no Instagram, eu vi até hoje. Os rios. Daquele Paulo Musi. Ele diz uma frase assim, bem simples. Ele disse, olha, não é que as pessoas não te queiram bem, mas elas não querem que você esteja melhor do que elas. Então, há esse duplo sentimento. Das pessoas olharem para um bispo, para um padre e dizer assim, eu não acredito que ele seja uma pessoa santa, uma pessoa proba, porque eu não sou. Então eu não quero olhar para a natureza de alguém e enxergar nela uma, digamos assim, uma conduta melhor do que a minha. Não, e a outra, essa explicação dada por Senna de que nós apontamos para ele. Eu sei conhecer Dom Aldo, nunca cheguei assim a conhecê-lo pessoalmente. Estava na missa que ele recebeu na Sagrada Família uma vez. Foi até depois da missa teve o Leão 3. A primeira vez que eu fui. Aí aconteceu o seguinte, era num crisma. Eu tava tocando com Jainão e Ronaldo. E Josiel, mano. Aí eu já sabia das acusações dele, mas não sabia da pessoa dele, né? Meu irmão, quando eu vi a presença do bispo, a alma vibrava assim. Caramba, um bispo na minha frente, pô. Agora por quê? Porque eu sei da grandeza de um bispo na igreja. E por mais que ele tivesse, né? Não que aquele pré-julgamento não venha à mente, né? Mas apesar de todas as acusações, eu tenho um bispo aqui, pô. E minha mãe me ensinou. Onde tem um padre ou um bispo, se ajoelha e beija a mão. Você dá beijo na mão de Jesus. Existem as confusões, né? Porque tem um bispado e tem a pessoa do bispo. É a pessoa do bispo. A instituição do bispo deve ser respeitada sempre. Não que a pessoa do bispo não deva ser, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu fui beijar a mão dele, diferentemente de outro bispo, que eu beijei a mão dele, que puxou a mão, e outro padre, ele não deu a mão pra beijar. Isso, notem o que eu vou dizer aqui para vocês não criarem confusão. Eu me ajoelharia para pedir a bênção para Dom José Maria Pires, para Dom Helder, da mesma forma que me ajoelharia para beijar a mão do Adalto. Poderia ter em mim sentimentos distintos com aquilo, mas poderia. Bispo. Mas todos eram bispos da mesma forma. Né? A não ser se você fosse vacante que tenha perdido a fé. E pós-concílio, tu acredita nisso aí? Eita, vou até responder para não cortar o... Mas isso aí, isso que o Felipe tá falando, a gente fez menção a isso. Quando a gente tava falando sobre a maledicência, né? Quão grave é você tirar a fama de uma outra pessoa né? que precisa da fama para viver em sociedade, porque é onde nós precisamos. Então, isso que o Felipe tava falando, esse fenômeno aí, que eu gosto de chamar de cainismo, né? O caimismo. Que é a tendência a gente querer matar o nosso irmão. Sim. Uma inveja que habita na nossa natureza corrompida. Ruim, né? Entendeu? E que sempre nos leva a isso. Enfim, é Judas, é Caim, são Anás e Caifás que entregaram o irmão Cristo, né? Para ser morto. Então, isso daí nos acompanha. A gente pode ver nessa questão das notícias mesmo. É a maldade que se fez com Santa Bibiana. E com os mártires da Cristiada. Também. Então, todo mundo sabe dessa história. Você faz, como se diz, né? Você caminha na virtude todo o tempo. Mas aí bastou um errinho seu. Pronto, o Papa Francisco, a primeira vez que ele veio, quando ele deu uma entrevista, acho que foi em 2012, deu uma entrevista para aquele Gerson Camarote, não lembra da cara da Globo News? Ele disse uma frase interessante. Ele perguntou sobre, o Camarote perguntou sobre os casos de pedofilia na igreja. Ele falou assim: o problema é que faz mais barulho uma árvore que cai do que um bosque inteiro que cresce. Né? Olha essa frase como é interessante, de fato. Tem uma assim, lembrem do espetáculo midiático, acho que todos aqui já eram crescidos, né? Na época que aquela menina Eloá foi assassinada. Vocês lembram como a imprensa noticiou aquilo, da forma que a imprensa fez? Quantas vezes a imprensa não faz essa espetacularização de crimes? Né? Isso assim, você pega um filme, por exemplo, como Carandiru.
olha a potência que você dá pra aquilo Pesado ali. o filme, né? Não, mas eu tô dizendo, olha a potência. Assim, pode ser Sim. até involuntária, que fica aquela mensagem que vai passando na No sua cabeça. subconsciente, Sabe? é. É complicado, cara. Eu lembrei do. Tem um documentário agora daquela menina Daniela Pérez, né? Que morreu. Sim, sim. E eu vi um ator falando que tava na mesma novela que ela, é muito amigo dela e da mãe dela até hoje. Cara, ele falou, eu assim, inacreditável, assim. Olha a imprensa. Ele foi um dos primeiros a chegar no local, ela tava lá deitada, né? Tinha levado uma série de tesouradas no corpo. E Sim. tinha um repórter, olha só. Um repórter lá, enfim, Foi o alguém da próprio imprensa. Gazola. Né, ele falou isso também, é porque eu vi o Era o outro esposo dela. falando, mas eu vi o outro cara falando, aquele Vitor Fazano, que é um ator também, era muito amigo. Não foi o Frota, não? Não, então, e olha só, ele disse que chegou lá e flagrou um repórter, enfim, cinegrafista, alguma coisa, alguém da imprensa, afastando a roupa dela, bicho, pra tirar uma foto dela, tipo, morta e nua, pra chocar mais, entendeu? Não. E a menina acabou de ser assassinada. Esse caso, inclusive, da Olha só. Daniela Pérez. Aí né? ele foi pra cima do cara, assim, puxar o cara. Então. Esse caso da Daniela Pérez também, quem assistiu esse documentário é muito bom, inclusive, percebe a mesma romantização que a imprensa deu para o crime. A imprensa fez do crime uma novela. Sim. E aí a própria Glória Pérez relata isso, né? Dizendo que foi muito difícil o combate ao crime, porque todo mundo achava que a minha filha era culpada. Que ela teve um caso com ele, não sei o que. Exatamente. Pois é, então, essa coisa, de fato, da imprensa, né, da espetacularização, como o Felipe estava falando, é gravíssima. E assim, quando a gente parte para casos concretos, como eu estava lendo também recentemente, e falando com uns conhecidos, sobre um caso de uma mulher que foi acusada simplesmente porque rodou no WhatsApp dela, do povo, que a foto dela, dizendo que ela tinha assediado uma criança. E a mulher foi morta, assim, botaram ela na roda e Lincharam. cada um e lincharam a mulher, entendeu? E mataram a mulher. Aconteceu com o cara também. Então, assim, a gravidade disso. E essa questão aí da igreja é realmente um procedimento, como o Felipe estava dizendo, assim, que é mais do que sabido. Mais velho que andar pra frente. Mas tipo, eu acho que. Voltou, não? Mas tá rodando aqui. Será? Voltou. Voltou? Pronto, pra concluir. Peraí, deixa. Entendi. Voltou. Só pra concluir. Pessoal, tivemos um pequeno delay, mas já vamos concluir. Pode tocar, Então, Carlos. pra concluir. Então, essa mulher, Bella Dodd, não sei se vocês ouviram, é ex-comunista, que ela se converteu, inclusive, a partir dos sermões do Fulton Sheen, o bispo americano. E ela disse que era um agente comunista e ela foi responsável por colocar, acho, mais de 1.000 pessoas ou 3.000 Sim. seminaristas, né? Tem os departamentos de psicologia dos O seminários. Solavo cita isso no... Aqueles seminaristas vocacionados, eles retiravam, né? E aqueles que eram, enfim, que eram até homossexuais e tudo mais, Olha, A gente chegou Eles até a colocavam ensaiar a pra ideia, dentro. né? De tentar Em escrever uma off, coisa assim aqui no Brasil. quando a gente terminar o programa, eu sempre dizer uma coisa a vocês sobre essa questão, né, dos cenários se afastarem, né? Tu falando aí, eu lembrei de uma frase de Padre Luiz Júnior. Eu não sei se é dele mesmo, mas eu sei que eu ouvi dele na missa. Ele dizia assim, ó: enquanto os mentirosos estão contando sua mentira como se fosse verdade, os que sabem da verdade contam a verdade como se fosse mentira. Uhum. E isso é muito ruim, porque você prova e mostra que aquela aquele capítulo de Oséias 4:6 é muito verdadeiro. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se você, mesmo sendo católico ou protestante, se não busca um conhecimento firme, sólido na sua fé, você vai perecer. Pô. Aí vem uma notícia dessa aqui, lógico que a gente, de primeiro passo, a gente acredita no bispo, né? Espera que aquilo não seja verdade. Não mais que hoje. nada Né? se provou. Não mais hoje, porque, né? Presunção de inocência. Exato. Só que Não em rede social, tem rede social nos aí, tempos né? de hoje se agravou, pô, porque você solta aí na rede social, o Rodrigo é pedófilo. Não vai vir uma pessoa em Aqui que defesa você de ninguém. No mínimo você perdeu o emprego. No mínimo. É, Até o patrão pode dizer assim, ó. Eu sei que não é verdade, mas tipo, tá prejudicando. vamos evitar manchar o nome da empresa. Não é? É Entendeu? como uma mulher, por exemplo, que acusa falsamente o sujeito. Não, olha, ele me assediou. Assim, Isso acontece, não tô dizendo é que, terrível, é terrível. que anule a existência de racismo. A gente tem que fazer esse parênteses. Mas isso acontece costumeiramente com acusações, porque
crimes, pessoal, eles precisam ser bem definidos como tais. Você não pode deixar alguma coisa na lei que seja vaga. Não pode deixar vagueza onde você precisa ter uma certeza. O que é racismo? É pra branco ou pra preto? Aí é que tá. Mas assim, não, tudo bem. A gente entende. Eu acho, sabe, Rodrigo? Não querendo aprofundar nesse tema, mas assim, há certas coisas que a gente não pode olhar de forma binária. O Brasil tem sim problemas históricos em relação aos brancos e aos negros. Só que os problemas históricos do Brasil nesse campo não se assemelham aos problemas dos Estados Unidos. É outra Ou realidade. de países que foram colonizados por nações protestantes. Porque às vezes a gente fica tentando emular aqui no Brasil realidades que não nos cabem. Mas assim, que existem esses problemas, existem. E aí a gente precisa lidar com eles. Eu sempre acho que é essa medida com caridade. Com caridade, Isso mesmo, né? é isso mesmo. E tendo assim, aí existem ressalvas que são magníficas. Por exemplo, aquele Thomas Sowell, apesar de não gostar de americanizar as coisas no Brasil, mas ele diz uma coisa. Quando eu li aquilo, ficou na minha cabeça para sempre. Ele diz isso nos intelectuais e a sociedade. Como muitos intelectuais desejam ver a mudança. Como eles se matam para ver a mudança que é ilusória. Ele mostra, por exemplo, no negócio das cotas, ele cita isso no livro, diz, olha, não resolveu o problema. Esse cara que está numa universidade X poderia estar tendo um bom rendimento numa universidade Y e ele está sendo obrigado por vocês, por puro fetiche de vocês, a estar numa universidade que ele não tem condições de estar. Enfim, aí assim, eu sei que você não pensa dessa forma, mas eu estou fazendo essa observação para que nós paremos de ficar nesse jogo falsificado das coisas de direita e de esquerda. E que a gente deixe de observar certos pontos que não são problemáticos. Porque se não tivesse problemas em relação à escravidão ou em relação à postura do homem branco contra o homem negro, a igreja não teria escrito tantos documentos no sentido de nos chamar a atenção disso. Pululam, pessoal, cartas pastorais durante o Império de bispos à época que condenavam a escravidão. Embora isso não seja divulgado, naturalmente. Né? Então, mas essa é a grande questão. Que é o seguinte, para mim esse é o modo politicamente correto. Porque ele impede justamente a investigação dos casos verdadeiros. Porque banaliza o problema. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, se todo mundo foi abusado, se todo mundo foi vítima de racismo, não sei o quê, vira aquela coisa, sabe, meio... Ah, tá bom, o negócio, a coisa se banaliza. Então, essas pessoas que são progressistas, que não, vamos lutar pelos negros, tá, não sei o quê, ficam dizendo que tudo é racismo, vocês estão atrapalhando as verdadeiras vítimas, entendeu? Exatamente. Inclusive, pronto, dentro da igreja, se um padre se desvia e comete pedofilia, ele tá traindo a igreja, não é? Sacerdócio, né? O seu sacerdócio, e vocês estão impedindo que ele seja detectado, porque diz, não, qualquer padre fez alguma coisa, é pedófilo. Exatamente. Tem um artigo, depois eu recomendo que vocês leiam, vejam, é no Estadão, Eita. de um sujeito chamado Carlos Alberto de Franco, chama Igreja é uma mega cobertura. O quê? Uma mega cobertura. Tem uma coisa ali que, né, uma crítica que ele faz ali que eu não concordo mais. O que é essa mega cobertura? É justamente o curioso espetáculo midiático que se faz sobre os casos de pedofilia na igreja. Ele pega em números e diz que, olha, por que as pessoas assim, se espantam tanto com a igreja? Claro, tem a figura da sacralidade e tudo mais, isso causa muito espanto, mas ele diz, olha, estatisticamente, os números de pedofilia na igreja, entendeu, são minúsculos, comparativamente a outros grupos. Por exemplo, no tempo lá, ele diz professores de educação física na Alemanha. Sim. E Entendeu? eu acho que eu citei essa pesquisa na palestra, né, mostrando que professores de educação física, pastores protestantes, professores... Gente, aqui, todo mundo já passou por colégio, certo? Vamos ser sinceros, quem não lembra aqui que professor e aluno tinham relações? Né? E, assim... Hoje, mais ainda, né? Quando se direcionam as coisas para a igreja, eu acho que está muito nisso. De você esperar A o régua pior, é uma, né? porque você sabe que é como se fosse uma inveja, entende? Um sentimento de dizer assim, todo mundo tem que estar na mesma mediocridade que eu É estou. o igualitarismo revolucionário, Todo né? mundo tem que estar na mesma vala comum. Padre Pio tá lá, acima de mim, claramente acima de mim. Não sou eu que vou acender, eu tenho que trazer Padre Pio pro meu patamar, entendeu? Isso é uma inveja. é uma a mentalidade. inveja igualitária. Isso é uma mentalidade que destrói, inclusive, as figuras históricas. Porque você, certeza. todo mundo que você... Tipo assim... eu me lembro sempre desse exemplo. Uma vez um frade tava conversando comigo. Aí ele disse assim, não, mas as meninas de véu, elas fazem isso, elas fazem aquilo. Eu disse, pois é, padre. Afinal de contas, elas são herdeiras de Eva também. Assim como eu e o senhor somos herdeiros de Adão. Né? Qual a surpresa que o senhor tem em relação a isso? Elas pecam, mas elas estão vindo se confessar. E as que não estão se confessando?
E as que nem procuram se arrepender do que estão fazendo. Então, você vê, bicho, como é a coisa. Chega, por exemplo, alguém pra falar, sei lá, de José Américo. Ah, mas era um coronel, que era... Você só sabe exaltar as desgraças do sujeito. Sim. Aí quando você começa a falar que o cara fez isso, fez aquilo, todo mundo fica assim, oxe. Tem umas páginas no Facebook que compartilham fotos antigas da Paraíba. Eu acho muito curioso a arrogância das pessoas. Aí outro dia estavam comentando lá sobre as igrejas destruídas aqui de João Pessoa. Isso foi culpa de um bispo omisso. Teve um determinado diácono que certa feita veio conversar comigo sobre essas igrejas destruídas, dizendo que era um patrimônio. Mas é muito curioso, né, diácono? Vocês são tão preocupados com patrimônio e constroem igrejas tão feias. Se vocês são preocupados com as igrejas que caíram, por que vocês não constroem igrejas bonitas? Se vocês são tão preocupados assim com a cultura patrimonial da igreja católica, por que a catedral passou pelo processo que passou? Por que o Centro Cultural de São Francisco passa pelo processo que passa? Nunca mais me respondeu. Disse que tinha que ir para uma palestra e fugiu. Então, assim, você vê como as pessoas, como essas mentiras históricas se impregnam na cabeça das pessoas e você sai repetindo aquele negócio que você não tem a menor noção. Eu não sei se tu lembra, teve um ano que a gente tava lá no grupo do Leão 13, eu disse assim, esse ano eu não vou brigar com ninguém. Aí Ed, não sei se ele tá assistindo, ele mandou uma postagem, bicho, no Instagram, de um cabo dizendo que André Vidal de Negreiros era traficante de escravos. Bicho, pelo amor de Deus, véio, o cabo dizia, ele não citava uma fonte, Rodrigo, para sustentar a afirmação dele. Eu fui ser entrevistado uma vez, por ocasião da festa de Nossa Senhora das Neves, e aí eu achei muito curioso, porque a jornalista me perguntou assim, olha, a igreja de São Frei Pedro Gonçalves foi construída por escravos. Tipo assim, olha, na literatura aqui eu não vi essa referência, mas assim, eu imagino que deva ter sido, porque afinal havia escravidão naquela época e tal. Mas por que vocês querem exaltar daquela devoção popular, daquele ato de fé das pessoas, de tudo que estava ali no entorno da construção da igreja, uma história linda, de uma santa que caiu, os barcos antigamente eles tinham uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes na proa, né? E aí um barco afundou, pegaram a imagem, colocaram dentro da igreja de São Frei Pedro Gonçalves, uma história linda. Aí se pega o pior daquela história para que você narre. Você vê, é a mesma história com Borba Gato, com Pedro Álvares Cabral, com Vasco da Gama, com todo mundo, tipo, né? E muitas vezes como se não fosse inclusive um próprio ato de fé dos escravos. Tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, em Natal, por exemplo, construída dos escravos e tal. Aqui também tinha uma. Isso. Então, isso aqui é curioso. Quando as pessoas, por exemplo, vão escrever a história, vão falar sobre futebol. Aí você vai falar sobre Pelé, Garrincha. Né? São aqueles que deram... Isso. Ah, não, vou falar sobre... Nação, né? Não é? Da nação. Quando você falar de tudo, você fala assim, como diz até o padre Paulo Ricardo, né? Quando o pessoal vai falar sobre a história da arquitetura, vai falar sobre os prédios que deram certo e não sobre os que caíram. Não é? Mas quando é contra a igreja, então isso é que se verifica. Não, é quem se desvia. De sim, infeliz. Olha pro outro lado aqui, São Francisco de Assis, São Padre. Se você soubesse como Dom Adalto é difamado na literatura historiográfica. Então deve ser muito bom. Pois é, esse negócio do... Falou, tá de véu, mas não sei o que, não sei o que. Eu digo, sim, uma coisa é você ser hipócrita, né? Você está ali fazendo hipocrisia. Outra coisa é a pessoa que está lutando para acertar. E diz, não, o hábito não faz o monge. Eu disse, sim, mas identifica, né? Exatamente. Essa frase não significa que você deve tirar o seu hábito. Significa que você deve corresponder ao que ele pede, você não né? deve embarcar no mais profundo da mediocridade, porque você já está numa situação ruim. Né? Mas então, infelizmente, sim, tem todo esse jogo contra a igreja, né? De acusações.